Pensa Manaus. Economia, com Marcos Evangelista. Hora da nossa coluna de economia, o economista Marcos Evangelista, nosso parceiro aqui na Band News Difusora, já está conectado. Marcos, bom dia, tudo bem? Bom dia, Rafael, bom dia, Diene, bom dia, Paula, bom dia, ouvintes da rádio Band News FM. E aí, meu amigo, tudo bem? Como é que você tá? Tranquilo? Graças a Deus, tudo ótimo. Você tá ouvindo a programação aí, né? A gente tá com umas ameaças agora, se não deixar o like aqui no nosso YouTube. E aí, se você não deixar seu like, o Mengão vai fazer aquela contratação ruim, hein? Pare com isso. Olha aí, rapaz. Essa é a sua praga. Aqui a gente tá assim agora. Não joga essa praga, não. Ou o senhor será obrigado a ter uma reunião com o Lula. Ah, Oi, tá danado. Pra falar de economia. Pra botar esse like aí, meu Deus do céu. Eu acho que essa daí foi a pior ameaça, hein, Marcos? Meu amigo, obrigado por mais uma vez estar conosco. A gente descontrai aqui sempre, claro, com muito bom humor, mas também traz muita informação importante, né? E hoje você traz uma daquelas bem importantes, que é a questão da reforma tributária, né? Esse é o nosso tema hoje, porque teve reunião ontem na Cefaz para falar sobre essas mudanças propostas pela reforma. E aí a gente vai trazer com você quais foram as abordagens desse encontro, Marcos, que você acompanhou, e qual que é a sua avaliação em relação a isso. Então, eu lembro bem, em novembro nós estávamos aqui na nossa coluna, a gente estava sendo comemorado a aprovação da reforma tributária, e eu lembro na época que eu fiz alguns alertas para a gente aguardar, porque não tinha ainda motivo para comemorar. Então parece que eu estava prevendo, porque hoje, meus amigos da Band, todo mundo muito preocupado com as leis complementares que estão por vir ainda. Principalmente aqui do Amazonas. Ontem a Cefaz estava mostrando ali a transição, né, do ICMS para o IBS, mostrando ali para a comunidade de empresários, principalmente industriários ali, que estavam reunidos durante a manhã, que vai ocorrer uma perda de arrecadação, né, apesar de estarem sendo criados todos os fundos que vão equalizar as perdas. Na realidade, nos próximos anos, principalmente depois de 2030, o estado do Amazonas vai começar a perder receita. Isso é o lado das empresas, tá, Rafael? Por outro lado, para o lado do consumidor, a gente também fica aí bastante temeroso, porque essa questão da reforma tributária, unificação de impostos, não sei o que e tal, aquela conversa bonita que a gente tem ouvido, na prática vai ficar caro para todo mundo e os sinais já começaram a aparecer. Né? Aí pode ser que alguém da bancada, lá vem o Marcos com cor partidária. Nada de partido aqui, tá? A gente está focado realmente na questão prática do nosso dia a dia. Por exemplo, né, vocês devem estar acompanhando que a pessoa física que ganha acima de 2 salários mínimos vão passar a pagar imposto de renda. Já estão dizendo que vão revogar isso, quer dizer, a repercussão foi tão negativa que o governo vai revogar, né, se de fato ocorrer essa revogação dessa tratativa. Então, assim, pessoas que ganham 3,3 salários mínimos já vão passar a pagar o teto do imposto de renda 27,5, né? Ou seja, o governo federal está realmente com um olhar de arrecadação, né? Está querendo tributar em tudo, e isso está acontecendo muitas vezes na calada da noite. Ninguém comenta, a mídia não fala, e nós, economistas, que vivenciamos isso no dia a dia, vemos isso, pelo menos boa parte dos economistas vê isso com uma grande preocupação, né? Porque hoje o poder de compra, como nós falamos na semana passada, está cada vez menor, e ainda vem a tributação que está na contramão, aumentando cada vez mais. Então realmente a gente tem que olhar isso com seriedade, porque realmente as mudanças podem ocorrer de maneira a prejudicar a receita, não só das empresas, como ontem ficou bem claro para todo mundo, como também da população de um modo geral. Então a gente tem que estar olhando o que está acontecendo no nosso país, né? Não vejo nenhum motivo para comemoração nessa questão de tributos,
e a gente tem que estar alerta, né? Nós, quando eu falo nós, é a sociedade de um modo geral, né? E a imprensa, que faz um papel belíssimo de estar informando isso para a sociedade, tem que fazer isso de maneira transparente, porque realmente, pelo andar da carruagem, pode ser que mudem, tá? Pelo andar da carruagem, daqui 25, 30 anos, todos nós, quando eu digo todos, estaremos pagando mais impostos. E Marcos, dentro desse raciocínio, eu queria lembrar de uma entrevista em que o economista advogado Farid Júnior deu para nós aqui na semana passada, e ele falou justamente desta preocupação. A reforma tributária ela não trouxe consigo as regulamentações, principalmente no que tange à Zona Franca de Manaus. Existe um GT, um grupo de trabalho, que ainda será formado, e a gente espera isso para março, principalmente, onde vai se definir o fundo de compensação tributária aqui da Amazônia em relação ao polo industrial de Manaus. Eu queria saber se você tem informações locais sobre esse GT, que seria importante, é claro, que, por exemplo, o Conselho Regional de Economia, que é o Corecon, do qual você faz parte, participasse desse GT, para que não ficasse apenas ali reduzido a um grupo muito elitista de Brasília, a gente sabe. E a gente não fala inserindo também a bancada, mas é importante que tenham pessoas que estão aqui, que estão vivendo aqui, que sabem das singularidades, peculiaridades aqui da nossa Zona Franca e também da nossa economia. Eu queria saber se você já foi convidado ou já foi informado sobre esse GT e se a gente pode ter alguma esperança a partir da criação do GT. Excelente comentário, Paula. Então, ontem nessa reunião foi comunicado para quem estava presente que os grupos já foram criados e, pasmem, quem participa desse grupo da Zona Franca de Manaus? São Paulo. Quer dizer, isso representa que a guerra fiscal, que estão dizendo que foi resolvida com a reforma tributária, de fato ela está mais ativa do que nunca, né? Porque se é um grupo de trabalho voltado à Zona Franca de Manaus, por que São Paulo está participando, né? Tem fortes interesses nisso. Então já existem os grupos formados, foram apresentados ontem, inclusive o economista Farid também estava presente na reunião, conversamos rapidamente, acompanhei a participação excelente dele que teve com vocês, né? E ele também tem um entendimento muito mais pontual, porque ele faz parte do grupo lá do senador Omar, né? Inclusive participou ativamente na questão em defesa da Zona Franca de Manaus, e ele está certo também quando ele ressalta a questão da preocupação. Então essas leis complementares que estão vindo por aí, dependendo de como elas possam vir, Paula, a gente possa ter aí um impacto direto e prejudicial para os incentivos fiscais, né? Aquela velha conversa, lá vem o Marcos falar dos incentivos fiscais, mas é o que rege hoje a economia do nosso Estado, né? Então a base ainda os incentivos para a indústria. Estava presente ontem também o presidente da FEComércio, nosso amigo Aderson Frota, que também pediu a palavra, falando que o comércio também tem uma participação no ICMS também. Então, assim, várias entidades presentes, Nelson Azevedo, Federação das Indústrias, pediu que nós participássemos desse grupo, né, respondendo também a sua pergunta, Paulo. E eu devo participar não como Corecon, que eu já não faço parte, mas pelo sindicato dos economistas, né? O Corecon também deve ser convidado, o nosso presidente Márcio Paixão deve participar, mas enfim, são várias entidades de classe participando com um objetivo em comum, que é justamente tentar atenuar qualquer outra alteração de lei que venha aí atingir as nossas vantagens tributárias comparativas e se manifestar a tempo que não se torne realidade, não seja promulgada, né, e tal. Enfim, tem um grupo aí atento e a gente trouxe esse assunto aqui em pauta, porque eu acho importante, né, a sociedade também saber do que está acontecendo a nível de reforma tributária e seus impactos para a nossa cidade ou para o nosso estado de um modo geral. Meu amigo, muito obrigado aqui pela participação conosco, trazendo sempre informação, análise na nossa coluna Pensa Economia. Esse foi o economista Marcos Evangelista. Um grande abraço, até a próxima. Grande abraço, até a próxima quinta. Tchau, tchau. Valeu, meu amigo. Tchau, Obrigada, tchau. Marcos.